Convidar você a abrir comigo no Evangelho de João. Hoje eu quero falar sobre o ministério pastoral. Nós, como líderes de células, como discipuladores, essencialmente, nós somos chamados para o ministério pastoral. E também aproveitando que nós tivemos ordenação de novos pastores, então eu gostaria de, através dessa palavra, tanto estimular você, como líder ou como futuro líder, a você realmente entender a essência do ministério pastoral, mas também esclarecer, tirarmos algumas dúvidas com relação à ordenação pastoral, quem pode ser ordenado, e se todo pastor é um pregador, se todo pastor deve atuar na área administrativa. Nós vamos estar falando também sobre ordenação de mulheres, ordenação de pastoras. Então a gente quer, através dessas ministrações, tirar todas as dúvidas dos irmãos, a fim de que a gente possa falar a mesma linguagem e a gente possa ter um só coração, um só entendimento. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Também tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, vamos repetir: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço sobre esse lugar o espírito de revelação e de sabedoria. Abra os olhos do nosso entendimento. Quero colocar a minha vida, Senhor, a vida da pastora Cristiane, a vida do pastor Márcio, pastora Keila, pastora Ana Márcia, pastora Cléo, cada supervisor de setor, supervisores em treinamento, todos os líderes de células dessa igreja e também os irmãos que estão nos ajudando no discipulado, como discipuladores. Eu peço, Senhor, que todos nós possamos ter esse coração pastoral, que nós possamos aprender, Senhor, a cuidar bem das pessoas, a não perder ninguém, a não desistir, Senhor, a termos o mesmo coração que Jesus tem, o coração do bom pastor. Essa é a nossa oração. Eu peço, Senhor, por entendimento nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, queridos, nós temos o encontro, de Jesus com Pedro, depois da ressurreição. Pedro havia voltado à vida antiga, estava pescando, estava meio decepcionado, desiludido, e estava lá com os outros discípulos, e Jesus aparece na margem do mar da Galileia, no mar de Tiberíades, e então Pedro reconhece que é o Senhor, e Pedro então se joga no mar da Galileia, nada e vai até o encontro do Senhor. E quando Pedro chega lá do outro lado, na margem, Jesus está lá com uma fogueira, com peixes, com pão, e começa uma conversa com Pedro. E nessa conversa o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? E então Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, não com o mesmo tipo de amor que você me ama, porque Pedro responde com uma outra palavra. Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro responde mais ou menos no português nosso: Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E então Jesus diz: apacenta, isso está no verso 15, segue aí comigo: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor ágape, com amor incondicional, com esse amor
de Deus, Pedro novamente diz: Senhor, eu gosto muito de ti, eu gosto de você, eu amo você com um amor de amigo, com um amor filéu. E Jesus então diz: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus então diminui. Jesus então diz assim: ok, Pedro, você gosta de mim, você me ama com esse amor de amigo? E Pedro então diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti, que eu te amo com esse amor de amigo. Eu ainda não tenho condições de dizer que te amo com amor ágape, mas Jesus novamente diz: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto, irmãos, é interessante porque foi o texto do meu chamado pastoral. Eu não me achava pastor, eu achava que eu era apenas um músico, eu achava que eu seria apenas um tecladista, um ministro de louvor, e que só iria tocar um instrumento o resto da minha vida. E eu estava no Instituto Bíblico, em Brasília, e voltando do plano piloto, da cidade de Brasília para a chácara onde nós morávamos, era uma viagem de 30 quilômetros. E nessa viagem eu estava dentro do ônibus ouvindo uma música, e essa música era essa letra aqui: se tu me amas, se realmente tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E naquele dia eu comecei a chorar naquele ônibus muito forte, porque eu disse: Deus, como é que o Senhor está contando comigo para pastorear? Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho dons, eu não tenho, Senhor, não tenho. E o Senhor disse: Marcos, se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. E eu, queridos, resolvi aceitar a incumbência do Senhor. Eu recebi de Deus, eu nem sabia o que Deus tinha futuramente para mim, mas eu creio que naquele dia o Senhor começou a colocar em meu coração o coração de um pastor, embora eu não entendesse ainda totalmente essa realidade. Então esse texto para mim, ele é muito forte, porque é o texto que marca realmente o meu chamado pastoral. Mas eu quero que a gente passeie pelas Escrituras, para a gente poder aprender esse coração pastoral. De onde veio isso? Primeiro, veio do próprio Deus. Deus é o supremo pastor. Abra comigo em 1 de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 de Pedro capítulo 5, o versículo 4. Foi Deus quem instituiu o pastoreio. O cuidado pastoral do seu povo está baseado no seu próprio exemplo. A Bíblia chama Jesus de supremo pastor. Dependendo da versão, é sumo. Sumo significa o maior de todos. Então, o ministério pastoral é baseado em Jesus. O coração pastoral é o coração de Deus. Se nós, irmãos, somos igreja de Jesus, nós devemos ter esse coração pastoral. Nós devemos imitar o nosso supremo pastor. E aqui o verso 4 diz assim: quando se manifestar o supremo pastor, o pastor dos pastores, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, o nosso chamado pastoral começa por causa de Deus. Eu creio que nós devemos ter os 5 ministérios na igreja. Eu creio que nós devemos ter apóstolos, que são pessoas que vão fundar igrejas, que vão ser pioneiros em obras missionárias. Eu creio que o ministério apostólico é ainda válido para os nossos dias. Um apóstolo é alguém que ministra não só para uma igreja local, mas é alguém que influencia a igreja como um todo. Eu creio no ministério profético. Eu creio que Deus levanta seus servos como profetas, não com o dom de profecia apenas, mas com o ministério profético, que traz uma palavra de correção, de direção, de confronto, que confronta o pecado. Eu creio no ministério evangelístico,
não é aquele coração que arde pelas almas, que quer ganhar vidas. Eu creio no ministério do mestre, o ministério didático, o ministério de ensino, mas sobretudo, se nós queremos cuidar bem das pessoas, se nós não queremos perder as pessoas, irmãos, nós precisamos do coração pastoral. Nós precisamos, mais do que nunca, levantar e assumir a nossa identidade como uma igreja que cuida bem das pessoas. Amém? A igreja em células com discipulado é uma igreja pastoral. Nós temos que ter profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, mas a essência do cuidado na célula, no discipulado, é pastoral. É isso que faz as pessoas não se perderem. É isso que faz as pessoas não se desviarem. É o coração pastoral. Agora eu quero que a gente veja, no Antigo Testamento, Deus usa a metáfora de pastor para Ele mesmo. Então Deus é comparado a um pastor, ilustrando o seu grande amor pelo seu povo. E Deus então levanta pessoas para seguir o seu exemplo. Me chamou tanta atenção isso, quando eu estava hoje digitando. Essa palavra foi um trabalho, eu e a pastora Cristiane, no ano de 2003, a gente saiu de Garanhuns e fomos para Viçosa, lá em Minas. Adriel era bebê, e nós fomos para Viçosa fazer mestrado, no Centro Evangélico de Missões. E fizemos um módulo, não deu para a gente continuar, os custos eram altos, era distante, mas nós fizemos um módulo chamado Vida Missionária. E nesse módulo eu escrevi um trabalho, que é esse aqui que eu estou pregando hoje para vocês, que é o cuidado pastoral. Naquela época foi o cuidado pastoral de missionários. Então agora eu trouxe essa palavra um pouco reformulada, mas a essência é daquilo que eu escrevi naquela época. É o cuidado pastoral das pessoas. Esse coração que Deus está dando a mim e a você é com base no coração dele. Deus é o maior exemplo de cuidado e de pastor. E o que mais me chamou a atenção é que uma das profissões que Deus escolheu para se autodenominar é pastor. Pastor é uma profissão, né? Pastor de ovelhas, que cuida de rebanhos, do animal, pois Deus escolheu essa profissão. Claro que tem outras também, né? Jesus é o advogado, Jesus é o médico, né? Deus vai ser o juiz. Tem outras, mas me chamou muita atenção, porque aparece que a que ele mais gosta no Antigo Testamento é se apresentar como pastor. Então vamos lá, vamos passear por alguns versículos. Eu não vou ter tempo de parar, tá? Mas a gente vai lendo. Inclusive já está tudo aqui na tela para você e a gente já ir direto. Pode colocar. Então nós temos Salmo 28, verso 9. Vamos ler comigo? Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Então eu destaquei em vermelho onde tem pastor, ovelha, pastoreio, cuidado, ok? Onde tiver destacado, ali está o ministério pastoral de Deus no Antigo Testamento. Vamos para o Salmo 79 agora, vamos lá? Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. Próximo, Salmo 80, verso 1. Vamos ler? Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho. Salmo 95, verso 7. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Agora nos profetas, Isaías capítulo 40, verso 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Jeremias 31, 10. Aquele que dispersou Israel os reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. Agora preste atenção nesse próximo texto, ele é um pouco mais longo, eu vou ler e eu quero que você escute, que está em Ezequiel 34,
de 6 a 17. Esse texto, eu considero ele, no Antigo Testamento, o coração pastoral de Deus. Com excelência, em Ezequiel 34, o Senhor se revela como pastor de Israel. Olha o que ele diz, tá? Preste atenção, segue a leitura. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Veja o coração de Deus. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu povo ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas. Esse 16 é muito forte, o coração de Deus. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Então esse texto de Ezequiel eu considero o texto máximo do ministério pastoral no Antigo Testamento. Deus aqui está muito chateado com os pastores de Israel. Pastores aqui não eram pastores de ovelha animal. Deus estava falando para os líderes de Israel. Deus estava dizendo: vocês eram para ter cuidado das minhas ovelhas, mas as ovelhas foram dispersas, as ovelhas foram afugentadas, elas se espalharam, mas eu vou reuni-las, eu mesmo vou congregá-las, eu vou cuidar da ferida, eu vou trazer a desviada, eu vou enfaixar, que é a linguagem, da veterinária, enfaixar a patinha quebrada, eu vou enfaixar, eu vou cuidar. Então Deus está dizendo: olha, eu vou tirar vocês da função de pastores, porque vocês não cumpriram a sua função. Então aqui a gente vê a preocupação de Deus para com o seu povo. Meus irmãos, se no Antigo Testamento o Senhor se preocupou com Israel, imagine na Nova Aliança. Porque na Nova Aliança há uma nova realidade. Jesus é o supremo pastor. Nós somos suas ovelhas. Então eu acredito que o coração de Deus não mudou. Eu acredito que Deus hoje está preocupado com a sua igreja. Deus está preocupado com as suas ovelhas. O rebanho não é nosso. Nós somos apenas cuidadores do rebanho que o Senhor nos confiou.
Então, eu fiz questão de ler esses textos do Antigo Testamento, porque se no Antigo Testamento o coração de Deus clama, eu acredito que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o coração de Deus continua clamando, para que as ovelhas dele sejam cuidadas. Meus queridos, eu também sou ovelha. Apesar de ser pastor, eu também sou ovelha. Eu clamo por cuidado também. Eu clamo por cuidado, eu quero cuidado. Então eu imagino que você também quer cuidado, que você quer ser pastoreado. O coração de uma ovelha precisa disso. Agora vamos imaginar as outras pessoas que não estão aqui. Elas também estão clamando por isso. Por isso que Deus está levantando pastores. E não apenas pastores ordenados, mas nós consideramos cada líder de célula como um pastor. Um pastor leigo, um pastor não ordenado, mas é um pastor. Porque as pessoas precisam ser cuidadas. Esse é o coração de Deus. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 4, a primeira menção do ministério pastoral. Gênesis capítulo 4. Quem achou, diga amém. Então diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Então, a profissão de pastor, ela é muito antiga. Se a gente for considerar a profissão de pastor, ela é a segunda profissão mais antiga da Bíblia. A primeira foi a que Adão recebeu. Adão era o quê? Lavrador. Adão essencialmente trabalhava com a terra, lavrando, cuidando, cultivando. Então a gente considera essa a primeira profissão, tá? Então trabalho, olha para mim, trabalho não é depois da queda, certo? Porque eu vejo muitas pessoas, não, trabalho é maldição, porque veio depois da queda. Não. Trabalho já acontecia antes da queda, então trabalho é bênção. Amém? Então, primeiro a trabalhar foi Adão e Eva. Mas aqui nós temos então a segunda profissão descrita na Bíblia. Abel, pastor de ovelhas. E Caim, lavrador, que seguiu então os passos do seu pai. Então nós temos a primeira menção, e é interessante que a primeira menção de uma coisa na Bíblia é porque Deus está querendo nos chamar ali a atenção. Quem foi o primeiro pastor de ovelhas? Foi um homem justo. Foi um homem temente a Deus. Abel, ele é tipo de Cristo. Abel é tipo de Cristo. Porque Abel foi morto pelo seu irmão. Inocente. Porque amava a Deus, porque temia a Deus. E o seu irmão então mata Abel. Então Abel ali representava Jesus. Então o ministério pastoral está intimamente ligado com a profissão de pastor no Antigo Testamento. É dessa profissão que Deus olha e tira o referencial para pastor. Agora vamos ver a primeira menção de pastora na Bíblia. Vai para Gênesis 29. Gênesis 29, verso 9. Jacó foge de Esaú. Esaú estava querendo matá-lo. Ele foge para Padã Arã, que era a terra da sua mãe Rebeca. Os seus parentes estavam lá. E quando ele chega lá, ele encontra uma mulher. Falava-lhes ainda, Gênesis 29, 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Está escrito aí, pastora. Está? Então, a profissão no Antigo Testamento não era restrita apenas aos
homens. Está claro isso? Está claro. Se a profissão pastor serviu de base do Antigo Testamento, serviu de base para o pastor do Novo Testamento, isso daqui é um forte argumento de hermenêutica. Então, se nós temos Abel como pastor, e ele era tipo de Cristo, apontava para o ministério pastoral em geral, e se nós temos aqui uma mulher que é chamada de pastora, então o Antigo Testamento está apontando para o Novo Testamento e dizendo que na nova aliança, não somente homens podem cuidar de pessoas, mas mulheres podem cuidar de pessoas também. É isso que eu entendo quando a Bíblia faz questão de dizer Raquel era pastora. Se não existisse mulheres pastoras no Antigo Testamento, nós estaríamos em sérias dificuldades para justificar o ministério pastoral no Novo Testamento. Mas nós temos aqui uma mulher que se destaca. Amém? Agora vamos adiante. O povo de Deus, vamos para Números agora. Abra lá, Números 27. Números 27. Vamos ler o 16 e o 17. Diz assim: o Senhor, eu vou ler na versão que está aqui na tela, que é a NVI. Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas. Olha a frase: para que a comunidade do Senhor, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então, o povo de Deus é comparado a um rebanho de ovelhas, e esse rebanho deveria ser pastoreado por um líder levantado por Deus. Moisés recebe a notícia de que ele não vai entrar na terra prometida. O Senhor comunica: Moisés, você só vai ver a terra, mas você não vai entrar. Então Moisés, irmãos, isso é demais. Moisés, ele não chega choramingando diante de Deus. Deus, me deixa entrar na terra. Senhor, o Senhor está sendo duro demais. O Senhor está me tratando com muita rigidez. Deus, olha tudo que eu fiz por essa nação e agora eu não posso entrar. Moisés não reclama. Moisés se submete ao que Deus tinha dito: você não vai entrar na terra. E Moisés disse: sim, Senhor, mas por favor, não deixe Israel sem um pastor. Já pensou, irmãos? A preocupação de Moisés, olha o coração pastoral de Moisés. Se o Senhor chegasse para mim hoje e dissesse assim: Marcos, você não vai mais pastorear o CCA, o que eu diria diante de Deus? Me defenderia meu ministério, argumentaria com Deus, porque o coração de Moisés não foi esse. Ele disse: Senhor, que o Senhor, que a todos dá vida, designe um homem como líder. Senhor, me leve, mas não deixe o teu povo sem pastor. Que coração, irmãos. E muitas vezes, nós estamos tentando defender a unhas e dentes o meu ministério. Ninguém toca. Tem gente que não quer, muitas vezes, que não é o caso aqui de ninguém, em nome de Jesus, tá? Mas tem gente assim que não quer que a célula multiplique às vezes, por quê? Não vai ter outro líder competindo comigo. Não tem ninguém aqui nessa situação, em nome de Jesus. Tem pastores assim: não vou consagrar nenhum pastor não, porque aqui quem manda sou eu. Não vou dividir púlpito com ninguém não. Olha o coração de Moisés.
Senhor, tudo bem, que o Senhor me leve, eu me submeto, Deus, porque eu falhei mesmo. Era para eu ter falado da rocha, eu bati na rocha, eu te representei mal diante do Senhor, diante de Israel, eu não te santifiquei, tudo bem, eu não vou entrar na terra, eu só vou vê-la, mas levante alguém, porque o seu povo não pode ficar como ovelha sem pastor. Irmãos, vamos ter esse coração, amém? Sabe, às vezes eu vejo pessoas perdendo pessoas, do que encaminhando ela para uma outra célula, encaminhando para um outro setor, cedendo para um outro discipulador. Prefere perder. Não, se não ficar na minha célula também, eu não mando para nenhuma. Que horrível. Nós somos uma só igreja. Se não pode ficar na tua, garante que essa pessoa vai ser bem cuidada por outra pessoa, mesmo que vá para outra célula, não importa se é de outro setor. Vamos colocar essa história de cores, irmãos, por terra. Cores é só para organizar, é só para a gente, ajudar no cuidado, mas não são 9 igrejas dentro de uma igreja, não é um setor competindo com o outro, e às vezes a gente está perdendo as pessoas. O coração de Moisés foi diferente. Ele se preocupou, eu quero que o Senhor levante alguém. E olha o verso seguinte, 18. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué. A resposta de Deus é rápida. A resposta de Deus é imediata. Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Ele vai ser o pastor de Israel. E assim Josué sucedeu ao seu líder, a Moisés. A pastora Cristiane estava me lembrando aqui que Moisés, ele pede para entrar na terra, e o Senhor é quem não permite, tá? Só corrigindo aqui a informação. Vamos mais adiante. Todo ser humano tem necessidades básicas. Esse meu trabalho, ele foi elaborado em cima de um livro, que até eu recomendo você ler, que é As 7 Necessidades Básicas de uma Criança. Alguém já leu esse livro aqui, fora eu e a pastora Cristiane? Alguém mais? As 7 Necessidades Básicas de uma Criança. E o autor, o John Drescher, ele fala que nós temos necessidade de amor, de aceitação, nós temos necessidade de elogio, nós temos necessidade de segurança, nós temos necessidade de correção. E o autor fala das necessidades básicas de um ser humano. Toda criança tem, mas não é porque a gente cresceu que a gente deixou de ter essas necessidades. Mesmo como adultos, temos necessidades que precisam ser supridas. Então não é por acaso que Deus escolheu a figura de uma ovelha. Olha o animal que o Senhor escolheu para me representar e para te representar. O Senhor poderia ter escolhido um hipopótamo para nos representar. Não, você já pensou, talvez, porque o hipopótamo é muito gordo? Não, hipopótamo é muito feroz. Sabia? O hipopótamo, ele pode arrancar o braço de uma pessoa, com aquela boca enorme dele. Ninguém chega perto do hipopótamo. Deus poderia ter comparado eu e você a uma girafa, pescoção que alcança os galhos mais altos, toda charmosa. Uma girafa é muito linda, eu acho. Aquele pelo todo malhado, aquelas manchas. Mas o Senhor escolheu uma ovelha. O Senhor pegou um animal, talvez o mais frágil, talvez o mais terno, e disse: vocês são como uma ovelha, para representar a nossa fragilidade, para representar a nossa necessidade. Olha, por trás de cada um de nós tem um coração de ovelha, até dos mais durões,
até das pessoas. Não quero ser cuidado por ninguém, não. Essa é a que mais quer ser cuidada. Ela não sabe como dizer, ela não sabe como se expressar. Mas todo ser humano nasceu com isso. Deus colocou essa necessidade no coração de cada um de nós. A fragilidade e a necessidade humana representada em uma ovelha. E as ovelhas têm necessidades que o cuidado pastoral pode supri-las. Parece duas peças de quebra-cabeça. Necessidade de ovelha, cuidado pastoral. E uma coisa casa bem com a outra. Ovelha casa bem com cuidado. Deus fez isso. Então Deus colocou no coração de cada ser humano essa necessidade de ser amado, de ser cuidado, de ser alimentado. O bebê que precisa da mãe. O bebê precisa de alguém. Se não for alimentado, morre. Então a gente vê essa ligação, essa dependência gerada pelo próprio Deus. Claro que depois a gente vai crescendo e nós nos tornamos, interdependentes. Eu não considero que a gente é independente 100%. Somos interdependentes. Eu preciso de alguém, alguém precisa de mim. E assim a gente vive a vida inteira. Agora, por quê? Primeira razão, porque uma ovelha precisa de pastor. Quero que você se identifique aqui, tá? Porque enquanto eu estava reescrevendo, eu estava, me vendo. Primeira grande razão é porque as ovelhas têm uma tendência natural de dispersar-se e desviar-se. Ovelha é um animal muito ingênuo, muito tolo. Qualquer coisa dispersa uma ovelha. Qualquer coisa faz ela se desviar. Vamos para o Salmo 119, verso 176. O maior salmo, se fosse capítulo, seria o maior capítulo da Bíblia. Conheci um pastor que decorou o Salmo 119 todo. Esse salmo é lindo. Cada versículo exalta a palavra de Deus. Cada versículo exalta a palavra de Deus. E ele é escrito como um acróstico. A cada grupo de 8 versículos, todos eles começam com a mesma letra no alfabeto hebraico. É uma obra de arte esse salmo. E o último versículo, olha: ando errante, como ovelha desgarrada, procura, busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Somos nós. Se o Senhor não estiver cuidando, se o Senhor não estiver ali nos buscando, o seu amor nos encontrando, a gente se desgarra. Vamos para o profeta Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado de nós todos. Então nós estávamos como ovelhas desgarradas. Uma ovelha desgarrada é uma ovelha que saiu do aprisco, que se afastou de perto do pastor, que saiu de perto das outras irmãs, ovelhas também. Desgarrou, significa isso. E Ezequiel 34:12 a gente já leu, mas vamos ler, já que é o capítulo pastoral do Antigo Testamento. Ezequiel 34:12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Então, é tendência natural de uma ovelha se dispersar e se desviar, caindo em muitas dificuldades e enfrentando muitos perigos. Pode colocar o próximo. As ovelhas têm um senso de direção muito fraco.
via de regra, elas não conseguem encontrar o caminho de volta ao aprisco. O pastor precisa procurá-las e trazê-las de volta ao rebanho. Ovelha não é como o gato, que você quer se livrar dele. Pega o gato, coloca dentro de uma caixa, vai lá para o viaduto, solta o gato lá, ele volta. Quando você chega em casa, ele já está na porta ali esperando. Ele diz: meu Deus, eu quero me livrar desse gato, que é isso? Parece que ele tem um radar. Ovelha não é assim. Ovelhas têm um senso de direção muito fraco. Quando elas se perdem, alguém tem que mostrar o caminho de volta. E quem faz isso? Pastor. Estou falando de pastor, irmãos, por favor, não entendam apenas o termo pastor ordenado, tá? Eu estou aqui também falando disso, mas eu estou falando também para todos nós. A necessidade do ministério pastoral não pode se restringir apenas a quem é pastor ordenado. Nós estamos falando de um ministério pastoral mais abrangente. E claro, também estou justificando o ministério pastoral ordenado. Então precisamos trazê-las de volta. Segunda razão, porque uma ovelha precisa de um pastor. Porque elas são dependentes do cuidado do pastor para sobreviver. Pode colocar o próximo. É o pastor quem conduz as ovelhas aos pastos verdes, grama verde e águas tranquilas. Ovelha é um bicho exigente. Ovelha não come qualquer grama. Ovelha não bebe qualquer água. Tanto que no Salmo 23, verso 2 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ovelha gosta de grama verde fresca e gosta de águas tranquilas. Quem faz isso? O pastor. O pastor, né? E esse aspecto aqui fala do alimento diário que uma ovelha necessita. Volta lá em Números, vamos ver novamente em Números 27. Volta comigo. Números 27, 17. Quando Moisés pede um pastor para Israel, ele usa a expressão: Senhor, um homem, um líder que saia adiante deles. Diga, que saia adiante deles. Então Moisés aqui está pensando na figura do pastor. Por quê? As ovelhas saíam dos apriscos bem cedinho. Nós fizemos uma viagem missionária no sertão, em floresta. Um lugar bem fresquinho, bem fresquinho. A gente ia dormir. A gente tinha que dormir junto com o pessoal do sítio. A gente ficou lá alguns dias. Tomava banho de cuia, fazia as necessidades ao ar livre, dormia em rede. Lá não tinha ovelha, tá? Lá tinha cabra. Vamos comparar. Claro que cabra é cabra, ovelha é ovelha. Mas a gente ia dormir muito cedo. A gente ia dormir, quer dizer, tentar, né? Dormir de 8 horas da noite. Mas às 4 horas da manhã, o dono da casa estava de pé. E a gente tinha que se levantar com o dono da casa. E eu lembro que a gente tinha que fazer as nossas necessidades, número 1, número 2, do lado de fora. E de noite, quando a gente saía, o rebanho, porque ele tinha muitas cabras, todas elas estavam deitadas e remoendo, ruminando. Mas, ao amanhecer o dia, aqueles animais, automaticamente, eles já sabiam que estava começando um novo dia, se levantavam e já iam para o campo. Então Moisés aqui, pensando na figura do pastor, está dizendo o quê? Senhor, o teu povo é como ovelha.
E de madrugada, logo cedinho, elas vão ter que ir para o pasto, serem alimentadas. Então nós precisamos, Deus, de alguém, olha aí o verso 17, que saia na frente. Saia na frente. Meu querido, isso é um privilégio muito grande que o Senhor nos dá para cuidar de vidas. Nós temos um chamado de Deus para sair na frente. Ou seja, nós precisamos buscar do Senhor a revelação, o alimento, a palavra, a direção. Nós precisamos orar pelos nossos membros de célula, pelos nossos discípulos, orar pelas nossas ovelhas, porque você e eu fomos chamados para sair na frente. Se a ovelha tem fome e se levanta para comer, você já se levantou. E é isso que Moisés está pedindo. E a outra coisa aqui que eu coloquei: ovelhas se recusam a deitar-se quando estão com fome. Uma ovelha com fome, ela se recusa a deitar-se. Ela só deita com o estômago cheio. Então o que é que isso está nos falando, irmãos? Da necessidade básica de alimentação. E nós estamos aqui, já estou quase encerrando, tá? Mas eu quero falar, voltando lá para João 21, volta lá comigo. João 21, e nós vamos encerrar onde a gente começou. Primeira pergunta: tu me amas? Primeira resposta de Pedro: te amo. Então, primeiro comissionamento do Senhor, qual é? Apacenta. Apacenta os meus cordeiros. Segunda pergunta de Jesus, segunda resposta de Pedro, segundo comissionamento do Senhor: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira pergunta do Senhor, terceira resposta de Pedro, terceiro comissionamento do Senhor, que é o mesmo do primeiro: apacenta minhas ovelhas. Nós temos então aqui, irmãos, duas palavras, preste atenção que eu vou encerrar com isso. Nós temos aqui primeiro o termo buscou. Jesus, quando diz apacenta minhas ovelhas, ele está dizendo primariamente: dá de comer a elas, dá alimento às minhas ovelhas. Primeira vez. Segunda vez ele usa a palavra poimanal. Poimaino, que é pastoreia. A primeira é bosco, alimenta, nutre, dá à ovelha grama verde e água tranquila. Isso é o que a ovelha quer. Segundo lugar, pastoreia. Pastorear aí é proteger, tirar carrapato, atar ferida. Isso é pastorear. Mas Jesus volta novamente na terceira vez e diz: nutre, alimenta. Primeira vez, boscou. Segunda vez, poimanô. E terceira vez, boscou. Se ele repetiu duas vezes boscou, olha para mim, a necessidade principal de uma ovelha, sabe qual é? Ser alimentada. Ser alimentada. Se ela estiver de barriga cheia, as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Eu quero encerrar com isso. Aqui não é por acaso, tá? Jesus poderia ter dito boscou, boscou, boscou. Ou seja, alimenta, alimenta, alimenta. Não. Jesus, ele diz alimenta, pastoreia, no sentido de cuida, trata, corrige, chama para perto, tira carrapato, afugenta lobo, bota no aprisco. Isso é poimanô. Mas Jesus novamente diz: alimenta. Então, meus irmãos, o alimento é mais importante.
Vamos terminar aqui. A lição a ser aprendida é que no cuidado espiritual dos filhos de Deus, a alimentação do rebanho, proveniente, olha, desta palavra. Você precisa desta palavra para você e para os outros. É a necessidade constante e regular. E ter o principal lugar. O pastoreio, que inclui outros atos, né? Disciplina, autoridade, restauração, ajuda material, não são incidentais em comparação com a alimentação. A alimentação é fundamental. E por último, irmãos, por que o pastoreio é necessário? Porque as ovelhas não possuem meios de defesa. Elas precisam ser defendidas por alguém. E somente estão seguras quando reunidas num aprisco. O aprisco é o lugar mais seguro para uma ovelha estar. Terceiro lugar, ovelha precisa ser defendida. Ela mesma não se defende. Os pastores da Palestina punham a segurança de suas ovelhas acima da sua. Anota aí esse texto para você ler em casa, que eu não tenho mais tempo de ler. 1 Samuel 17, 33 a 37. Por exemplo, Davi matou um leão. A Bíblia diz que ele rasgou um leão no meio com as suas próprias mãos, quando este predador tentou atacar suas ovelhas. Então os pastores da Palestina, eles cuidavam das ovelhas acima do cuidado que eles tinham com a sua própria vida. Davi nos dá esse exemplo. E novamente, no texto de Números 27, 17, se atesta a necessidade de proteção, quando lemos que entre diante deles. Nós vamos terminar então com esse texto, tá? Já fica em pé para a gente ler, por favor. Números 27, 17. Senhor, levante um pastor para Israel, para que a tua congregação não fique como ovelha sem pastor. E esse pastor, essa pessoa, vai na frente e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar. Agora é o caminho inverso. O pastor era o primeiro a ir na frente, provendo comida, mas de noite ele era o primeiro a entrar no aprisco, e então as ovelhas acompanhavam ele. Olha para mim, ovelha não é animal que você tange. Vai, não. Ovelha é animal que você diz, vem. Eu não fui em Israel, sonho em ir, sei que um dia o Senhor vai me levar a Israel, mas alguém chegou em Israel e viu um pastor tangendo ovelha. Vai. E a pessoa disse, mas eu não aprendi assim. Me ensinaram que ovelha segue, o pastor vai na frente e a ovelha segue. Que pastor é esse? E alguém disse, não, esse não é pastor, esse está levando as ovelhas para o matadouro. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Senhor, tu tens nos chamado como igreja para ser uma igreja pastoral, uma igreja que cuida. Obrigado porque o maior exemplo que nós temos é o teu. Tu és o supremo pastor. Senhor, te agradeço, porque não haveria um pastor melhor do que o Senhor. Tu és, Jesus, o nosso bom pastor. Baseado no teu exemplo agora, nós estamos cuidando das tuas ovelhas. Eu peço, Senhor, que nós cresçamos em amor por ti, porque se nós te amamos, nós vamos cuidar bem das pessoas que o Senhor colocou em nossas mãos. Essa é a essência do teu coração. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem levantado verdadeiros pastores e pastoras aqui, a semelhança de Abel,
a semelhança de Raquel, o Senhor tem levantado pessoas que cuidam bem. Obrigado, porque isso vai fazer toda a diferença. E quando chegarmos diante do Senhor, nós vamos receber a nossa recompensa das tuas mãos. Te agradeço por isso e abençoo cada um aqui, Deus, com esse coração bem cuidadoso. Em nome de Jesus. Amém.